Olá, já estou na Tijuca. Estou aqui agora na rua Marise Barros. Em um dos últimos vlogs do canal, no Tijuca Maracanã, se eu não me engano, um dos vlogs ele acaba exatamente aqui. Eu fui pra lá fazer algumas coisas perto do Maracanã, filmei um pouco, mas a bateria do telefone acabou. Eu acabei não conseguindo terminar o vlog, que eu ia mostrar mais a parte do Maracanã. Mas aí o computador ficou ruim, o material se perdeu. E é isso. Mas enfim, já estou na Tijuca. Bom, tô aqui na Conde de Bonfim. Aí, ainda mais pra cá, dá até pra ver o logo ali. Tijuca Tênis Clube. Muitas lembranças, cara. Aqui, muitas vezes, lá pra uns 10 anos atrás, eu tocava numa banda e era aqui da Tijuca. Uma delas, né? Era aqui na Tijuca. Aí tem aquela parte ali, ó, Tijuca Tênis Clube. Agora aparece melhor ali. E aí a gente ensaiava lá na Aristarco Pessoa, lá no final da Conde de Bonfim mesmo, que é uma ladeira que só tem casarão ali, né? Aí você dá até acesso para o Alto da Boa Vista, é perto ali do Morro do Borel, da Rua São Miguel ali. A gente ensaiava lá, e muitas vezes, quando eu não tinha dinheiro tava com dinheiro contado, o que eu fazia? Eu descia de lá da Aristarco Pessoa e descia tudo andando até aqui. Descia andando tudo até aqui. E pô, é uma caminhada boa, muitas vezes tarde da noite, muitas vezes até com, não digo medo, né, mas eu tava me colocando em risco, porque muitas vezes eu levava prato de bateria, levava coisas que eram valiosas, levava computador pra lá, e eu podia ser assaltado e perder tudo isso e ter um baita de um prejuízo. Então, quando eu vinha andando de lá até aqui, muitas vezes eu não tinha medo, porque eu nunca fiquei me preocupando com esse negócio de violência. Eu sempre me policiei, mas nunca tive medo, assim, nunca foi uma coisa que ficasse na minha cabeça. Então desci andando de lá até aqui. Mas como eu tava com dinheiro, quando eu tava com paciência, com disposição, eu pegava o 202 lá na São Miguel, aí ó, a entrada do Tijuca Tênis Clube. Eu pegava o 202 lá na São Miguel, desci isso aqui tudo de ônibus, e aí vinha de ônibus, e aí ou eu descia aqui na Praça Sans Penha, né? Aí, como vocês podem ver ali, inclusive lá no final tem até um 634, né, indo pra ilha.
Mas eu não vou pra ele agora, eu tenho que resolver algumas coisas ainda, então não vou pra ele agora. Aí tem aqui, ó, a outra entrada do Tijuca Tênis Clube também. Vocês podem ver. Aí como vocês podem ver lá no final tá o 1634, o ônibus que vai pra ele lá no final. Mas enfim, me traz muitas boas lembranças da Tijuca porque eu tive duas bandas aqui, cara. Eu tive duas bandas aqui. Uma é essa no Starco Pessoa, lá pra 2013, 2015, por aí. E muitas vezes eu vinha de lá pra cá, andando. Também fazia isso. Então... Bom, estamos aqui. Rua Professor Gabiso. Era aqui que eu subia pra tocar nessa primeira banda que eu tive. Isso aí foi lá em início, final dos anos 2000, lá pra 2007, 2008, por aí. Nessa época eu estudava música. Eu estudava música numa escola de música lá no centro da cidade. Acho que era Encontro das Artes o nome. Escola de música Encontro das Artes. E o professor era o professor Roberto, que dava aula de bateria. E eu ia lá, ele dizia que eu já tocava bem. Eu conseguia fazer os exercícios que ele passava bem, conseguia ler bem as partituras. Mas aí nessa mesma época eu ainda tocava na igreja. Só que eu não tinha motivação para tocar na igreja. Primeiro que eu ia lá meio que só para tocar bateria mesmo, né? Usar a bateria da igreja para praticar o que eu estudava nas aulas que eu fazia no Encontro das Artes. E foi me crescendo em minha vontade de tocar numa banda, né? Aí eu comecei a falar com ele, pô, precisar de alguém para tocar bateria, aí me indica. E de tanto eu falar, indicar, perturbar o professor, e me dedicando às aulas, obviamente, comprando as coisas que eu precisava para tocar, prato, estante, essas coisas. Na igreja mesmo, muitas vezes eu pegava a chave com a minha mãe e ficava lá praticando música, praticando exercício. Até que um dia chegou a possibilidade de tocar na banda. Entrou o rapaz lá, que era o Felipe, na sala. Perguntou se eu queria tocar numa banda e tal. Que eu tinha sido indicado pra tocar. Acho que foi o... Eu lembro se foi o Roberto, professor de bateria, que me indicou. Ou se de repente ele tá lá de fora da sala, me ouviu tocando, gostou e me chamou. Não lembro muito bem como é que foi essa parte. Mas enfim, marcaram o ensaio. Eu vim subir essa rua aqui de lá de baixo até aqui. Vim pro ensaio que ele marcou. A gente se encontrou, tocou. Teve uma empatia entre a gente como pessoa e como banda, como músico também, né? A gente gostou muito. Eu gostei de tocar com eles, gostaram de tocar comigo. Teve essa admiração. E aí a gente começou a tocar. E a gente ensaiava aqui, ó. Essa rua que eu vou mostrar pra vocês nesse prédio que a gente vou mostrar pra vocês. Aí, pô, todo fim de semana a gente se encontrava, a gente ensaiava no apartamento dele mesmo, cara. No quarto dele a gente ensaiava lá, ele meio que improvisou um estúdio. Ele dormia na sala. E o quarto dele é praticamente um estúdio, só que meio que sem isolamento nenhum. Eu não lembro se ele negociou com os vizinhos um horário para ensaiar, não sei. Só sei que não tinha nenhum tipo de marcação de horário ou algo do tipo. E a gente ia lá e tocava lá e fazia um som lá. Na época, cara, eu passei por um carro aqui, eu juro pra vocês, o cara que tava dirigindo é a cara do Felipe. Será que é ele, cara? Lá naquele carro branco lá no final lá, a senhora tá na frente. A gente ensaiava nesse prédio aí, em frente a esse carro branco. Era aí que a gente ensaiava na época, esse prédio aí. Cara, o carro tá ali parado. Será que é ele, cara? Será que eu... Cara, é muito parecido com ele. Será que é ele?
Cara, eu voltei olhando disfarçadamente pro carro, olhei assim. Cara, parece muito com ele. Mas muito com ele mesmo. Mas muito. E justamente ele morava ali. Ou mora, não sei. O carro tava aqui em frente ao apartamento que ele morava. É muita coincidência. Mas como ele não tava sozinho, eu achei melhor meio que não abordar, né? Talvez se ele estivesse sozinho dentro do carro, eu até perguntasse, pô, você é o Felipe e tal? Mas eu fiquei com vergonha. Tava ele e uma mulher ali, não sei se é esposa, irmã, alguma coisa dele, amiga. Aí eu fiquei com vergonha de abordar, se perguntar se era o Felipe. Mas, pô, parece muito, cara. Parece muito. Aí eu fui, mostrei pra vocês, aí apontei onde era o prédio que ele morava, que a gente ensaiava. Aí na volta eu voltei olhando, né? Tentando disfarçar, mas dando uma olhada. Ele olhou também, mas não falou nada. Mas, cara, era muito parecido com ele. Mas muito parecido mesmo. Enfim. Se era ele ou não, agora já era. Não tem mais como saber. Já era. Não tem mais como saber. Agora, só se algum dia, sabe-se lá quando, eu cruzar com ele em algum lugar, eu ver ele, aí ou ele me reconhecer, ou ele tá sozinho, eu ir lá e perguntar se é ele. Mas enfim, já era. Mas enfim, o intuito era mostrar lá aonde eu tive a minha primeira banda e onde a gente ensaiava. Bom, voltando a falar um pouco, né? Bom, se era o Felipe ou não, talvez eu nunca saberei. Mas enfim, seguindo aqui na Tijuca, nós éramos um power trio. Eu na bateria, o Felipe, o rapaz que eu achei que era no carro ali, tocando guitarra e cantando, e o Gabriel no baixo. Eu morava na ilha, já morava na ilha. O Felipe morava ali, onde eu mostrei pra vocês, e o Gabriel, o baixista, morava no Catete. A gente tocou em alguns festivais de banda. Teve um festival que a gente foi lá em Angra dos Reis. Quando chegou lá, o festival foi cancelado. Teve uma vez que a gente tocou em Sepetiba, né, um festival que teve lá, a gente tocou, a gente até ganhou um festival, né, lá em Sepetiba que a gente tocou. Tem até um episódio engraçado, né, que o Felipe, a gente ia ficar na casa de um tio dele, que era policial, né. Só que ele não avisou nada. Aí acabou o show, fomos pra casa dele, casa do tio dele, né, que era casado lá, fomos lá pra dormir lá e voltava a casa no dia seguinte. Cara, quando a gente chegou lá, que eu cheguei, tinha uma arma na estante. Eu fiquei assustado, porque, porra, nunca tinha visto uma arma assim de tão de perto, né? Aliás, eu tinha visto numa outra situação que talvez um dia eu traga aqui no canal. Eu falei, caramba, eu fiquei assustado assim. Ele falou, não, cara, relaxa, meu tio é policial, relaxa, tá tranquilo. Aí ficou tranquilo, mas voltando a falar da banda, nessa mesma época eu entrei na fase de ter que começar a trabalhar. Minha mãe também teve alguns problemas e eu tive que ajudar a cuidar dela, né? E não me arrependo disso, faria tudo de novo. Enfim, a banda, aí consequentemente muitas vezes eu não podia vir ensaiar. A comunicação não era igual hoje. Se for lá em final, lá para 2007, 2008, a comunicação não era igual hoje. Enfim, acabou azedando. Eu acabei saindo, pouco tempo depois a banda acabou acabando. Eu acho, né? Porque como a comunicação não era igual hoje, depois que eu saí da banda, eu perdi contato com eles. Aí eu não sei se eles seguiram por muito tempo, se logo depois acabaram a banda. Perdi contato com o Felipe, que pareceu ser ele aqui, mas eu tive vergonha de abordar pra ver se é ele. O Gabriel, que era o baixista que morava no Catete, nunca mais tive contato. Cheguei a pesquisar em rede social, mas também não achei. Enfim, esse é um resumo da história da minha primeira banda que eu tive aqui na Tijuca. Eu tive outra, que era lá na Starco Pessoa, que eu falei mais cedo. Mas isso é outra história. Outra coisa que eu queria destacar também, aqui no Clube Municipal, eu vinha muito aqui porque na época eu era afiliado de uma empresa chamada
Forever Living, que era de marketing multinível. O marketing multinível era nos anos 2000 o que hoje é o marketing digital, era mais ou menos isso. Era grande febre, eu era afiliado da Forever Living e muitas das reuniões que a gente fazia era aqui, na casa da Vila da Feira. Muitas reuniões eram aqui, quer dizer, no Clube Municipal, e algumas eram na casa da Vila da Feira, que também é aqui na Tijuca. Mas muitas das reuniões eram aqui, ó, aí no Clube Municipal. Bom, enfim, tá aí um pouquinho da minha história aqui na Tijuca. Talvez eu faça uma parte 2, talvez, mas é isso aí, aqui, pra vocês verem ali, ó, Clube Municipal. Bom, mas enfim, é isso aí, essa é a minha história na Tijuca.